Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ao que interessa, vamos direto ao ponto. Eu quero que vocês ouçam um pastor adventista citando aí Ellen White, falando de um assunto que ainda causa muitos conflitos internos, emocionais, existenciais no seio da membresia adventista. Vamos lá, então. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 214, traz para nós a seguinte informação: que nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. E ele continua dizendo para nós que cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda contaminação o templo da alma. O livro Eventos Finais, na página 190, diz que o selo de Deus, o selo do Deus vivo, só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. E o livro Orientação da Criança, na página 165 e 166, traz para nós a seguinte informação: Deus nos dá força, a faculdade do raciocínio, tempo para que possamos construir caráter sobre o qual Ele possa colocar o selo de sua aprovação. Muitos poderão me perguntar o seguinte, né, ao ouvirem essa fala aqui do pastor citando Ellen White: você é contra isso aí? Que nós devemos trabalhar para termos um caráter à semelhança do caráter de Cristo? Claro que não. Não poderia ser contra isso, né? Eu não sou contra esse tipo de propósito, né? Não seria cristão se eu me posicionasse contra o propósito de evoluir, melhorar o meu caráter, crescer, progredir, né? Vencer os defeitos. O problema não é esse. O problema não é você lutar para vencer os seus defeitos. O problema não é você ter como alvo vencer os seus defeitos, procurar ser uma pessoa melhor cada dia, um pai melhor cada dia, uma mãe melhor cada dia, um irmão melhor cada dia, ou uma irmã melhor cada dia, um filho ou filha melhor cada dia, não? Um membro de igreja melhor cada dia. O problema não é esse. O problema é você colocar essa condição de nenhum defeito, nenhuma nódoa, nenhuma mácula, para receber o selo de Deus. Esse é o problema. Aqui no Grande Conflito, página 489, Ellen White diz assim: ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Veja, quer dizer, então, que nessa dimensão na qual nós estamos, nesse corpo no qual estamos, corruptível, mortal, falho, débil, corpo no qual não habita bem nenhum, como diz o apóstolo Paulo, corpo cujos membros estão debaixo de uma lei, que ele chama de lei do pecado, que nos faz prisioneiro do próprio pecado, essa carne que nos torna escravos do pecado. Quer dizer, então, que, segundo Ellen White, ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Ou seja, nessa dimensão, habitando esse corpo, a gente terá condições de vencer todos os nossos defeitos. Isso não é perfeição? Isso não é perfeccionismo no seu mais alto grau? Os defensores de Ellen White, os defensores da teologia adventista, vão dizer que não tem nada a ver com perfeccionismo. Como não? Aí vem o pastorzinho jovem aí, pode estar até bem intencionado, citando Ellen White: nenhum de nós receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Então quer dizer que o selo de Deus, que para a igreja adventista é a guarda do sábado, guardar o sábado em si, então, não vai resolver o problema enquanto eu tiver uma nódoa, uma mácula ou um defeito de caráter sequer. Não vai adiantar não, meu irmão, você guardar sábado se você ainda for uma pessoa defeituosa, estiver longe da perfeição. Não vai adiantar nada. E ela diz aqui: vi que o sábado
Vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Todos sabem que a igreja adventista considera a guarda do sábado como o selo de Deus, não é? O selo. E Ellen White diz que o sábado vai ser aquele muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E que o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Então tá bom. Então quer dizer que o sábado ele assume um papel não de coadjuvância, mas de protagonismo dentro da igreja adventista. Porque aqui mesmo na página 33 do livro Primeiros Escritos, ela diz que no início do tempo de angústia fomos, falando em nome do adventismo, né? Fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o Evangelho, Jesus Cristo, as maravilhas de Jesus que eles saíram para proclamar ao mundo. Não. Sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Veja só. Fomos cheios do Espírito Santo, isso no início do tempo de angústia, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Mas aí vem a própria Ellen White, citada aí por esse jovem pastor, dizendo que nenhum de nós, ou seja, dos adventistas, né, receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. E arremata dizendo, o selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Então só guardar o sábado não adianta, viu, meu irmão adventista, minha irmã adventista? Não adianta, você tem que vencer seus defeitos. Você tem que guardar o sábado ciente de que, além de guardar o sábado segundo a letra da lei, segundo a letra da lei, você tem que guardar todos os pontos do sábado, que estão contidos no livro da lei, não é nas tábuas não, de pedra não, tá? As tábuas foram escondidas dentro da arca. A vida do Israel era pautada pelo o que estava escrito no livro da lei, certo? Então, além de guardar o sábado segundo a letra da lei, você não pode falhar nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula. Você não pode falhar em nada. Além disso, você tem que ser perfeito. Tem que alcançar a perfeição de caráter. Nenhuma nódoa ou mácula sequer, nenhum defeito de caráter poderá ser encontrado em você, ainda que você guarde o sábado, senão você não será selado. Gente, veja só, eu gravei um vídeo tempos atrás, onde eu o intitulei de O Mandamento que Nenhum Adventista Consegue Obedecer. É mais ou menos isso, não me lembro exatamente o título. Baseado nesse texto aqui de Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Veja, Jesus ordenando que seus seguidores, que seus discípulos, que os cristãos de um modo geral sejam o quê? Perfeitos assim como é perfeito o Pai Celeste. Eu pergunto, há algum adventista aí, que está me assistindo agora, que alcançou a perfeição de caráter? Há algum adventista aí que não tenha nenhuma nódoa ou mácula sequer, nenhum defeito de caráter? Já que Ellen White diz que Deus dará fé e graça para vencer os defeitos. Defeitos de caráter, evidentemente. Há algum adventista que está me assistindo agora que pode declarar, eu estou perfeito, eu sou uma pessoa perfeita, porque eu venci todos os meus defeitos, não possuo nenhuma nódoa ou mácula sequer no meu caráter, nenhum tipo de defeito. Há alguém que poderia dizer isso? Então, se você, olha, analise o seguinte, você que tem aí muitos anos de adventismo, se você ainda não conseguiu a perfeição, tem alguma coisa errada.
ou com você ou com a mensagem que estão pregando a você. Você, obviamente, como bom membro de igreja que você deve ser, você vai dizer, não, com a mensagem não tem nada de errado, tem errado comigo. Tá bom, então quando é que você vai decidir ser perfeito, irmão? Deixar de pecar. Fala para mim. Você que diz possuir o livre-arbítrio. Quando é que você vai decidir, quando é que você vai escolher deixar de pecar? Fala. Não fala só para mim, não. Fala para a igreja também. Quando é que você vai decidir, escolher deixar de pecar? Vencer os seus defeitos de caráter, de tal forma que nele não possa haver nenhuma nódoa, nenhum defeito, nenhuma mácula sequer, para que você possa, guardando o sábado segundo a letra, receber o selo de Deus. Já que para a igreja adventista, o selo de Deus é a guarda do sábado. E aí, meu irmão, o que você me diz? Se você morresse agora, você tem a certeza, veja, estou perguntando isso com seriedade. Não estou falando isso com chacota, não, em tom de chacota, de deboche. Se você morresse agora, pense sério sobre esse questionamento que eu estou te fazendo. Você tem certeza, a convicção santa de que morreria com o selo de Deus sobre você, irmão ou irmã adventista? Se você morresse agora, você tem a santa convicção? Porque perceba, segundo Ellen White, o selo não será aplicado em quem possua defeitos de caráter, nódoa ou mácula. O seu caráter tem que se assemelhar ao caráter de Cristo. Você morreria com o selo de Deus ou não? Responda. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Então preste atenção, se você tem essa convicção é porque você tem a convicção também de que já venceu os defeitos de caráter. De que você não tem nenhuma nódoa ou mácula ou defeito de caráter qualquer, de tal forma que seu caráter possa realmente se assemelhar ao caráter de Cristo. Isso é sério, meu irmão. Isso é sério. Agora analisemos alguns textos bíblicos. Paulo, por exemplo, aqui em Filipenses, capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, vamos ler do verso 12 ao verso 16. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Perceba, Paulo está dizendo aqui aos Filipenses que ele ainda não havia conseguido alcançar o quê? A perfeição. Isto aqui é uma afirmação que Paulo faz acerca de si mesmo do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano. Ele não conseguiu alcançar a perfeição do ponto de vista humano. Mas o quê? Prosseguia, né? Para conquistar aquilo para o qual ele também foi conquistado por Cristo Jesus. Veja, ele foi conquistado por Cristo Jesus. Isso não significa que Jesus veio até ele com violência, de forma arbitrária, coagindo-o a segui-lo. Não, ele foi conquistado por Cristo Jesus. Isso significa que ele foi objeto da operação do Espírito Santo, que trabalhou nele no sentido de convencê-lo e persuadi-lo, primeiro a se arrepender de seus pecados, depois a crer em Jesus Cristo como a propiciação pelos seus pecados, como o Messias, como Salvador. Então ele está dizendo que do ponto de vista humano ele não havia alcançado a salvação. Verso 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Do ponto de vista humano, ele não tinha alcançado a perfeição. Mas o prêmio da soberana vocação de Deus é prometido aos que estão em Cristo Jesus. Uma coisa é a experiência, outra coisa é a posição. Do ponto de vista da experiência, ele não era perfeito, mas do ponto de vista da posição, ele era já perfeito, e a gente vai ver isso aqui agora. Todos nós, pois que somos perfeitos, olha, não é uma contradição de Paulo?
Isso aqui parece ser contradição. Ele disse que não havia alcançado a perfeição, por que agora ele está dizendo todos, pois que somos perfeitos? Algumas tradições ajudam a gente a entender essa palavra perfeitos aqui no verso 15. Algumas tradições diz, deixa eu ler aqui, essa tradução aqui, ó, NVT, nova versão transformadora, Filipenses 3,15. Nela diz o seguinte: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Todos nós que alcançamos a maturidade. Então, quando Paulo diz aqui, pois todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Do ponto de vista experiencial, ele afirmou, não alcancei a perfeição. Não alcancei. Mas presta atenção nisso. Aqui em Colossenses, aí na frente, capítulo 2, versículo 10. Presta atenção nisso, no que Paulo fala aqui. Colossenses 2:10. Diz assim. Ele está fazendo uma referência aqui a Cristo. Olha, também nele quem? Jesus, tá? Se você ler o contexto, você vai perceber que Jesus está inserido aqui. Também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Lá em Filipenses ele diz, não alcancei a perfeição. Veja, do ponto de vista da experiência humana, ele não havia alcançado a perfeição. Agora, de acordo com a posição dele, qual era a posição de Paulo? Estava em Cristo. Ele estava em Cristo. E de acordo com esta posição espiritual, ele havia alcançado a perfeição porque ele estava em Cristo. Cristo é perfeito. Se eu estou em Cristo, eu alcancei a perfeição, não por mim mesmo, não por conta da minha própria experiência humana, mas pela própria experiência de Jesus Cristo. Do ponto de vista experiencial, não alcancei a perfeição, mas do ponto de vista da posição de estar em Cristo, eu já fui aperfeiçoado. O escritor da epístola aos Hebreus faz uma afirmação semelhante a essa que Paulo faz aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Olha só. Porque com uma única oferta, está falando de Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Muito embora a santificação ainda esteja em processo, com uma só oferta Cristo já aperfeiçoou para sempre. Todos esses que estão no processo de santificação experiencial. Do ponto de vista da posição, já somos perfeitos em Cristo. Mas do ponto de vista experiencial, estamos num processo de santificação. Bom, no último vídeo que eu gravei, eu deixei bem claro o seguinte: enquanto você estiver preso a este tabernáculo aqui, este corpo, você estará preso o quê? Ao pecado. Porque é como Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, no meu corpo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. O mal reside em mim. Eu encontro uma lei que é contra a lei da minha mente, que é a lei do pecado, que me torna prisioneiro do pecado. Então, segundo a carne, eu sou escravo do pecado, diz Paulo. Vejam só, um homem convertido, da envergadura de um apóstolo Paulo dizer isso não choca você, não? Ao mesmo tempo em que deixa você com aquela sensação de que você está com a palavra de Deus, está entendendo agora algumas nuances que você não entendia antes e jamais havia entendido dentro da Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista não admite isto que eu estou mostrando para vocês. E eu encerro mostrando para vocês o que consta aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 19 a 22. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim,
Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Deus nos confirma em Cristo, porque já nos ungiu. Quando foi que ele nos ungiu? Quando, através da operação do Espírito Santo, ele processou em nós o novo nascimento, a regeneração. 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nos selou. E aí, meu querido irmão, o que você pode me dizer acerca disso? Você que crê em Jesus Cristo, porque o justo viverá pela fé, você que crê em Jesus Cristo, foi selado. Você recebeu um penhor. O que é um penhor, senão uma garantia de que as promessas de Deus irão se cumprir em você? O penhor do Espírito Santo. Você já recebeu. Como é que Deus pode aplicar um selo e conferir um penhor àquilo que poderá se desfazer no futuro? Então, esse tipo de conflito entre a teologia adventista e a palavra de Deus sempre me incomodou. Sempre me incomodou. Alguma coisa está errada. Eu não sei, eu pensava, né? Quando eu era inocentezinho dentro da igreja, quando eu era tolinho dentro da igreja, quando eu não tinha envergadura intelectual para poder entender a Bíblia, cacife espiritual para poder entender a Bíblia, para bancar o que a Bíblia diz. Eu só imaginava, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Como naquela época a minha autoridade primeira vinha da igreja, ou seja, aquilo que a igreja disser que é verdade. Então, a igreja está certa e eu estou errado. Mas aí, quando você começa a ler a Bíblia com olhos despretensiosos, com olhos livres de preconceito, você começa a entender alguma coisa que não bate com a teologia adventista. Meu Deus, como é que Deus pode nos selar e nos conceder o Espírito Santo no nosso coração como penhor, sendo que nós ainda estamos no processo de santificação? Mas é o que eu estou dizendo há quase 7 anos aqui na TV Caminho Livre. Santificação não é causa de salvação, meu irmão. Enquanto você pensar assim, você vai ver vida miserável dentro da igreja adventista. Quantos que estão me assistindo agora são honestos o suficiente para poder dizer: a minha vida dentro da igreja adventista nos últimos anos tem sido miserável por conta de você mesmo ou de você mesma, que não venceu os seus defeitos ainda. Você é perfeito? Você conseguiu eliminar toda nódoa, toda mácula, todo defeito de caráter? Quando você guarda o sábado do 7º dia, você tem esta certeza, esta convicção que lhe chega por meio da voz do Espírito Santo que fala na sua consciência. Você tem esta convicção de que é perfeito, já venceu toda nódoa, todo defeito, toda mácula? Tem? Se você disser que tem, você, com a palavra de Deus, com a autoridade que a palavra de Deus me dá, eu digo, você é mentiroso e a verdade não está com você. Eu digo isso com muita tranquilidade no meu coração. Não estou querendo humilhar você, não. Olha, eu piso o mesmo chão que você pisa. Eu sou participante da mesma realidade que você, porque eu estou longe da perfeição. Ou você quer dizer para mim, então, que você dá conta de obedecer aquele mandamento de Jesus, expresso em Mateus capítulo 5, versos 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você já dá conta de cumprir esse mandamento? Hein, adventista? Pois tenha em mente o seguinte: segundo a teologia que você defende, se você não vencer todo defeito, toda nódoa, toda mácula de caráter,
Deus não colocará o seu selo sobre você. Mas a Bíblia diz que Deus já nos selou. E nos deu aquilo que de valoroso ele possui, o penhor do Espírito Santo, o penhor. O penhor é o quê? Uma garantia de que as promessas de Deus se cumprirão em nós. Não é isso que Paulo diz em Efésios 4:30? Leia aí comigo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você foi selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que a redenção de Deus te aguarda, não porque você alcançou a perfeição de caráter, não porque você venceu todos os defeitos de caráter que você ainda tem, não porque no seu caráter não haja nenhum tipo de nódoa, mácula ou defeito, não é por isso não, é pela fé. O justo viverá pela fé. Ou você não crê nisso, irmão? Ou você crê que, como aquele Luiz Gonçalves disse, não é só isso. Você prefere crer no Luiz Gonçalves do que crer na Bíblia? Hein? Você prefere crer nele? Não é só isso. Se fosse só isso, era fácil demais. É como se Deus estivesse fazendo de tudo, né, para eliminar você do céu. Quando, na verdade, ele diz o seguinte, olha, você já foi selado, meu filho. Você já foi selado. O que aconteceu com você quando, através do meu Espírito Santo, ele operou em você o novo nascimento? 2 Coríntios 5:17. Lê comigo esse é o último texto que eu vou ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Sabe por que você é nova criatura? Porque o Espírito Santo operou em você a regeneração. Você se tornou perfeito? Não. Você já venceu seus defeitos, apesar de ter muitos anos de adventismo? Eu creio que a resposta honesta será não também, não é? Da sua parte. E aí, tem alguma coisa errada com a mensagem da sua igreja? Tem alguma coisa errada com você? Ou, em última instância, você vai dizer que a nossa interpretação sobre o que está escrito é que está cheia de equívocos, como você costuma dizer para mim aqui. A quem você atribuirá a culpa de não ter vencido todos os seus defeitos, nódoas ou máculas? A quem você vai atribuir a culpa? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. O ladrão na cruz recebeu a garantia de que estaria salvo. Aí eu não vou entrar no mérito, se era naquele mesmo dia, se era em outro dia. Não vou entrar nesse mérito. O ladrão na cruz, ele recebeu a garantia de Jesus de que já estaria salvo. Viveu a vida inteira no mau caminho, não é? Roubando. E foi crucificado porque foi pego roubando. Era completamente defeituoso. Era uma pessoa completamente má. Bastou ele dizer, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Bastou ele dizer isso para Jesus. Dizer para ele, olha, você vai estar comigo no paraíso. Preocupa não. E aí, meu querido irmão? Deus tem 2 métodos de salvar as pessoas. Para uns, ele concede uma salvação mais fácil do que para outros. É assim que acontece? O que acha você? Ou você acha que Jesus foi injusto ao garantir a salvação do ladrão, que é chamado de bom? De bom ele não tinha nada. Ele é chamado de bom porque Jesus o salvou ali na cruz. Você acha que o ladrão que pediu para que Jesus se lembrasse dele, falou isso por conta do seu livre-arbítrio? Ou foi porque, de forma invisível e silenciosa, o Espírito Santo já estava trabalhando com ele ali na cruz mesmo,
começou a trabalhar com ele ali na cruz. O que acha você? É óbvio que eu vou para a segunda afirmação. O Espírito Santo trabalhou de forma silenciosa, invisível, no coração daquele ladrão. E foi isso, o trabalho do Espírito Santo sobre ele, que produziu o Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor Jesus. E Jesus encerra a questão dizendo, você vai estar comigo no paraíso, meu filho. Pode ficar tranquilo, você é um dos meus. E aí, meu irmão? Você já pensou nisso? Por que você não venceu os seus defeitos de caráter ainda? Se você tem o livre-arbítrio. Por que você não decidiu ainda, escolheu deixar de pecar? Por quê? Se você tem o livre-arbítrio. Hein? Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Pense nisso. E pense no que estão pregando para você, especialmente vindo de Ellen White. Se você não eliminar toda nódoa, toda mácula, todo defeito de caráter, necas de pitibiribas de selo para você. Você pode estar guardando o sábado. Mas se tiver uma nódoa, um defeitozinho de caráter, um pecadinho não confessado, um pensamento pecaminoso não confessado, uma cobiça não confessada, porque a cobiça é um pecado, um dos pecados mais cometidos no mundo, e, no entanto, é passado despercebido, né? Só Deus e você sabem que você cometeu esse pecado, na maioria das vezes, lógico. Porque aí a cobiça ela pode se materializar de outros modos, se tornar plenamente visível e perceptível, notada e manifestada. E aí? Você tem certeza de que já confessou todos os pecadinhos para Jesus? Para Deus? Você tem certeza? Se você morresse hoje, você morreria com o selo de Deus? E, portanto, salvo? Pense nisso, meu irmão. Mas, olha, eu conclamo você a eleger a palavra de Deus como a autoridade da sua vida, não a igreja. E quando eu digo a igreja, eu não me refiro somente à igreja adventista. Nenhuma igreja, nenhuma denominação. Nenhuma. Nenhuma denominação sobre a terra tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Nenhuma. Pense nisso. E que Jesus te abençoe. Amém.